Fala galera, eu sou o Aladim. Eu sou o Cabelo. Nós somos do Grupo Improvável e hoje nós vamos apresentar para vocês o que são vieses. Primeiramente, numa introdução, um viés cognitivo são algumas falhas de raciocínio que todo mundo tem, que faz você tender para uma decisão irracional, atrapalhando a sua forma de pensar. Especificamente hoje nós vamos falar sobre dois deles, que são... O efeito manada e o viés pró-escolha. Começando pelo efeito manada, você poderia nos dar uma introdução, Cabelo? O efeito manada ele também é conhecido por efeito Maria vai com as outras. É quando um grupo de indivíduos eles agem de forma semelhante, ou seja, eles acabam tendo as mesmas ações por conta de pressão desse mesmo grupo. Então, por exemplo, quando uma pessoa, vamos falar de um exemplo real, protestos, e algumas pessoas do protesto começam a pilhar as lojas em volta. Quando todas as pessoas aderem a isso, pode ser considerado um efeito manada? Sim. Outro exemplo também, que é bem comum do efeito manada, é no mundo dos negócios. Geralmente, quando uma empresa ou o mercado de ações começa a tomar diversas decisões focadas em um jeito só, e essa empresa é de relevância no mercado, outras a seguem de uma forma irracional, sem muitas vezes fazer um planejamento estratégico. Como parte do nosso vídeo, nós conduzimos um experimento com a nossa sala que vocês conferem agora sobre efeito manada. Oi galera, tudo bem? A gente está na aula do Guilherme, a gente acabou de sair da sala para gravar esse vídeo. A gente vai passar uma lista de chamada, mas na verdade ninguém falou que é lista de chamada. E vocês todos vão assinar só porque é um efeito manada. Como vocês viram, o nosso grupo fez uma lista sem fundamento algum, sem nada, o professor não tinha dito nada, e nós simplesmente saímos passando e todo mundo assinou, sem nem questionar o porquê, apenas seguindo o efeito manada mesmo. Sobre o viés pró-escolha, nós sempre temos uma tendência a gostar mais de algo e gostar menos de outro. Se você falar pra mim que sorvete de chocolate é melhor, Tipo, não tem uma prova concreta. Exato. Por que você tá falando? Como que sorvete de chocolate é melhor, sabe? Como que sorvete de chocolate é melhor? Você não conhece os ingredientes do sorvete pra ver e falar, porra, o sorvete de chocolate faz menos mal do que o de morango, porque aí a gente tem um motivo. E se eu usar um argumento que E é melhor mesmo pro que, corpo? e mesmo que eu falasse, se eu falasse que ele faz mais mal, você gosta de chocolate, pronto, acabou. Você tem uma tendência a escolher ele. Esse é o pró-escolha. Mohamed, que tipo de sorvete que você gosta? Eu gosto de sorvete de limão, cara. Por que você gosta de sorvete de limão? Cara, eu não sei, é porque eu não gosto de coisa muito doce, acho que é porque... Você gosta de sorvete de limão. Se eu te falasse que o sorvete de limão, ele faz mal pro seu organismo, você vai continuar gostando mesmo assim dele, né? Sim, ele vai continuar sendo o melhor sorvete. O viés pró-escolha é quando não importa os fatores negativos que eu apresente referente a uma determinada marca, a um determinado produto, você simplesmente gosta dele, você tem uma tendência a gostar daquela determinada marca, daquele determinado produto. Simplesmente por uma pró-escolha. O viés pró-escolha pode acarretar em uma ignorância? Por exemplo, em uma discussão um pouco mais séria, por exemplo, uma discussão política, e a pessoa realmente não avaliar os dados e análises e só pegar a escolha dela, abraçar e seguir em frente. Pode. O viés pró-escolha, na verdade, é justamente sobre a pessoa ter essa tendência a gostar mais daquilo, a se aliar mais àquela determinada ideia e descartar os lados negativos daquela determinada ideia. Ela vê só os pontos positivos. Sim. Aí, amiga, trouxe uma escola pra nós, mano. Mano, escola? Você não tem um negócio um pouco mais forte, tipo, sei lá, mano, uma Bud, uma Heineken, sei lá. Porra, a escola é a melhor que tem, mano. Já experimentou essa daqui, essa puro malte? Ah, mano, mas ainda tem escola, ainda tem um bagulho, sabe, esquisito. Essa é diferente, você nunca tomou, mano? Mano, eu tomei, mano. Não é uma Bud, sabe? Não é... Pode ser? Então, como vocês acabaram de ver no vídeo, o viés pró-escolha não existe um objetivo na discussão. Não existe nem argumentos para que essa discussão seja levada adiante. É simplesmente uma pessoa que gosta de algo e outra pessoa que gosta de outra coisa. Sim, a característica principal é que não há algo objetivamente melhor em um produto do que no outro. Realmente, você pode dizer que é simplesmente o gosto da pessoa. Cada um tem o seu gosto e é isso aí. É isso. Pode ser?
Agora vamos falar sobre processos decisórios. O processo decisório escolhido para pela nossa equipe para apresentar para vocês é a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower funciona para você começar a organizar a sua rotina de acordo com a importância e a urgência das suas tarefas. Isso é importante. Gente, importante e urgente é atender um prazo. Então, mas é porque, sabe por quê? Tipo, a auditoria, por exemplo, que eu trabalho, a gente tem 3 meses para fazer e publicar. É muito importante, mas não é urgente, porque você tem 3 meses para fazer, sabe? Mas, por exemplo, na área fiscal, você tem até o dia 20 para entregar um imposto. É, Então é importante e urgente, porque até você apurar tudo demora muito. demora. Entendeu? Depende da área. Não é porque eu tava pensando assim, importante e urgente é tipo, quando eu dou aquela procrastinada e o relatório tem que ser entregue em 2 dias, aí ele se torna urgente. Exato. O que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Ao usar a matriz Eisenhower, você tem que ter isso em mente, porque todas as suas tarefas elas vão ser organizadas pelo grau de importância e pelo grau de urgência, sendo que aquelas matérias que são importantes e urgentes, elas recebem o grau de prioridade número 1. E as tarefas que não são importantes e não são urgentes recebem o grau de prioridade 4. A partir de agora nós vamos falar para vocês como classificar as tarefas com exemplos práticos e o que se aconselha a ser feito quando você classifica essas atividades. No quadrante importante e urgente, você anota as tarefas que não podem ser adiadas e têm altíssima prioridade. No quadrante importante, mas não urgente, constam as atividades em médio ou longo prazo, que podem ser até mesmo adiadas. No quadrante urgente, mas não importante, são atividades prioritárias, como mandar um e-mail, fazer uma reunião. E no quadrante que não é urgente e tão pouco importante, são atividades que não requerem tanta atenção que podem muitas vezes ser delegadas. Vamos lá. Continuando, nós vamos exemplificar um pouco com o nosso próprio trabalho. Eu trabalho com auditoria interna. Eu sou gerente de uma equipe para captação de alunos. Então nós vamos falar os tópicos da matriz de Eisenhower e vamos colocar tarefas do nosso dia a dia neles. Começando por o que é importante e urgente no seu trabalho. Importante e urgente no meu trabalho são as reuniões quinzenais que eu tenho que apresentar os resultados que estão sendo construídos naquele determinado período. Importante e urgente para a auditoria é quando ocorre alguma denúncia de falha no processo em que nós temos que corrigir de forma imediata para não afetar o profit da empresa. E importante, mas não urgente, para você. Importante, mas não urgente, é a auditoria em si. Nós temos geralmente de 3 a 4 meses para testar alguma área da empresa, como por exemplo a emissão de nota fiscal, ou então como funciona a Ford Credit. Então nós temos de 3 a 4 meses para testar. É importante, é o core do trabalho, mas não é urgente. Importante, mas não urgente, para mim, é montar a base de leads a serem trabalhados para puxar esses alunos e reter esses alunos dentro da faculdade. E o que seria urgente, mas não importante na sua função? Responder um e-mail para os meus agentes. No nosso trabalho, algo que é urgente, mas não importante, é a atualização de headcount sempre que chega algum e-mail ou alguma ligação por parte de RH. E o que seria não urgente e tão pouco importante? É ter uma visão mais de meio e um contato direto com os meus agentes. Eles vêm até mim para sanar as dúvidas, não eu vou até eles para sanar as dúvidas deles. Na auditoria, após você preparar os trabalhos e fazer a apresentação do resultado, você tem que colocar os resultados no sistema parametrizado. Não é algo urgente e também não é algo importante, pois os resultados já foram entregues. É simplesmente uma documentação do trabalho, então é algo que você pode delegar facilmente. E as limitações principais da matriz de Eisenhower é por conta do seu conceito de importância e urgência. Por serem conceitos muito abstratos e variarem de pessoa para pessoa, você muitas vezes, por mais que ambas as pessoas exerçam a mesma função, você não consegue classificar a mesma tarefa com a mesma importância e a mesma urgência.
Agora nós vamos falar sobre uma má decisão de negócios que foi enviesada pela companhia japonesa Nintendo. No lançamento do seu console Wii U, a mesma apostou em um console que tinha um hardware obsoleto, com uma má conexão e com uma pouca galeria de jogos, se apoiando muito no sucesso do seu console anterior e no nome da empresa. Pelo que nós lemos na revista Mundo Estranho, eles falam um pouco mais sobre como foram essas falhas de hardware dele. Justamente, ele era um console que, em comparação ao mercado, era muito inferior. Tanto a questão de conexão também, e a galeria de jogos que era muito restrita. Eles não tinham nenhum jogo que representasse aquela inovação dentro do console. O periférico em si era muito caro, pois seu controle era um tablet que prometia ter diversas funções que nunca foram exploradas. Então a empresa apostou, ela foi super confiante que por causa do seu nome, os seus clientes pagariam mais caro por um console, mesmo ele sendo inferior. E ela também acreditou num otimismo de mercado que teria sucesso num mercado tão competitivo em que eles estavam defasados. Segundo a WR Prats, pelo que estávamos verificando, existem dois tipos de vieses, o viés do excesso de confiança e o viés do otimismo, que estão nitidamente ligados a este caso. Sim, pois nós notamos que eles se seguraram muito no nome da empresa, eles se superestimaram. Eles também tinham um otimismo que, graças ao seu antigo console, que foi um grande sucesso, eles achavam que o seu sucessor natural teria um sucesso relativamente igual, o que se provou um grande fracasso, pois o Wii U saiu de circulação em cerca de 3 anos, que é menos da metade da vida de um console útil, e a Nintendo veio a lançar um novo console em menos de um ano depois. Esse é o Mas problema. para você ter uma noção do quão foi um fracasso, o PlayStation 4 saiu em 2013, Saiu em 2013. ele vai junto com ser o Xbox One. substituído agora em 20. É mais ou menos Saiu a em vida de um 2014 console. então, o Wii. Então O Wii U. foi Saiu em É, 2014, a foi vida depois. do console é mais ou menos essa. Eles anunciaram o Switch, tipo, 2 anos depois. Anunciaram o Switch 2 anos depois. Porque E aí falaram, já tinha- aguarda 2017. Tipo. E desconto. Tendo isso em mente, nós acreditamos que a Nintendo ela deveria ter sido mais aberta em relação aos protótipos dela. Por ser uma empresa japonesa, ela é muito conservadora e muito fechada. Então são poucas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. Então, se elas tivessem liberado mais informação sobre o console para o mercado, talvez eles tivessem um outro tipo de resposta do mercado e que pudesse impactar na alteração do marketing deles e até mesmo do próprio console. Também analisando a própria empresa, nós acreditamos que ela poderia ter contado menos com a confiança em sua marca, pois ela já tinha um histórico com o Nintendo 64 de lançar um hardware que estava defasado para a época, no caso usava cartucho, enquanto o PlayStation usava CD, em que eles sofreram problemas similares ao Wii U, que não chegaram a ser um fracasso tão grande, como o Wii U é considerado o maior fracasso da empresa, mas que eles poderiam ter feito essa análise retrógrada e uma análise de mercado que comprovasse a eficácia do Wii U e que eles notassem as fraquezas do console. Que nós acreditamos que isso até ocorreu no console que eles lançaram posteriormente, que é o Nintendo Switch. As nossas fontes utilizadas que vocês conferiram com a gente foram Sherpa.com.br, Wikipédia brasileira e americana, Brasil Escola, Mundo Estranho, Super Interessante, Época Negócios, wrprats.com.br, Update or Die marxist.org. e o conhecimento nerd dos apresentadores. Informal, a gente tem que fazer o cara rir, não é se o cara rir, nós ganhou ele. Fala galera, eu sou o Aladim. Eu sou Nós somos o... Por favor, fala isso. Fala isso. Não, fala amor. Por que vocês estão tirando a diversão de mim? Não, Aladim não. Aladim não. Aladim não. Aladim não. Aladim vai ficar muito criança. Você vai pra faculdade. Aladim não. Ah, mano, vocês é maior efeito manada do cara. Vocês estão me bulinando. Quero a equipe de produção sem dar risada aqui. Tá bom. Silêncio. Eu sou lindo e vou ficar tirando várias fotos mesmo.
Aquele o apresentador que se acha, sabe? Sim. Cara, esse tem que. Calma, deixa eu incorporar a Ladino. Fora do papel. Corporal Aladim, né? Que só vê ele. Caralho, viu? Fechou. Faz de novo.